Capítulo 12. Em vez do sedã preto que costumava me apanhar em casa todas as manhãs, Gael escolheu o carro antigo, com o qual quase me atropelara na semana anterior. Agora menos atordoada do que no dia em que o encontrei pela primeira vez, pude observar melhor o Mustang Shelby GT. A pintura preta com detalhes dourados reluzia como nova, e o interior com volante de madeira, bancos de couro escuro e um rádio com grandes botões redondos cromados parecia ter acabado de sair da fábrica. O começo da viagem foi silencioso. Nada surpreendente, já que aquele era Gael. Estávamos em uma avenida movimentada, andando havia uns bons 10 minutos, quando ele enfim resolveu quebrar o silêncio. Como se sente? Envergonhada. Mantive o rosto virado para a calçada, observando as pessoas e as fachadas dos prédios passarem pela janela como um borrão. É proibido ter um ataque histérico na casa do chefe. É mesmo? Eu senti mais do que vi o sorriso em sua voz. Segundo quem? A fila do seguro-desemprego. Eu espiei pelo canto do olho. Ele lutava para não rir. Ok, talvez tivesse entendido que eu não era louca, apenas tivera um momento de descontrole e fosse me manter como sua assistente. Relaxei no banco, mas fui incapaz de parar de admirá-lo. A luz amarelada do painel fazia seus cabelos brilharem. A parte da frente lhe caía ao redor do rosto, emoldurando as bochechas e aquela covinha no queixo que eu queria muito beijar e depois lamber. Balancei a cabeça e repreendi meu cérebro, lembrando de que não era permitido ter pensamentos envolvendo lambidas e o meu chefe. Posso fazer uma pergunta? Ele se inclinou um pouco para examinar o retrovisor antes de mudar de faixa. Manda aí. Aquela visão sobre me ver morrer começou, o rosto absolutamente tenso. Não foi uma visão, me apressei. Eu misturei a imagem do videogame com um sonho e fiz a maior confusão. Um sonho? Um pequeno V se formou entre suas sobrancelhas. Você sonhou comigo? Ah, só umas 3 ou 4 mil vezes. Não, menti, encarando a lanterna vermelha do carro da frente. Foi só um daqueles sonhos esquisitos que eu tenho, já estou acostumada. Ou deveria estar, não sei o que deu em mim para gritar daquele jeito. É que, às vezes, o que eu sonho é tão real, tão nítido, que eu fico com a sensação de que realmente está acontecendo. Eu sei que nada daquilo é verdade. Pelo menos sabia até eu te encontrar. Mas ainda assim, me confunde. Acho que tudo o que aconteceu hoje de manhã no seu escritório me fez te colocar no meio desses sonhos. Os seus sonhos são sobre morte? A inquietude lhe encrespou a testa. Por quê? Porque ele não podia pelo menos uma vez deixar passar? Porque tinha que prestar atenção em tudo o que eu dizia? Porque ele não podia ser como a Ayla? Não exatamente, acabei respondendo. É mais como coisas que poderiam ter saído de um livro. Castelos, lutas de espadas. Você... É mesmo? Ele se virou para me encarar, suas sobrancelhas se arqueando tanto que quase atingiram o couro cabeludo. Também não precisa me olhar como se eu tivesse dito que viajo no tempo, por meio de um celular, né? Ele piscou algumas vezes, antes de voltar a se concentrar no que acontecia na avenida, e então começou a rir. Qual é a graça? Eu quis saber. Nenhuma. É só que, toda vez que eu acho que entendi você, eu me viro e percebo que não entendi coisa nenhuma. Você me deixa constantemente abismado. Disse ele. Abri a boca para protestar, mas ele olhou para mim e sorriu, com furinho no queixo e tudo. Foi um elogio. Ah... Minhas bochechas ficaram mais quentes que o meu quarto em noites de verão. Eu me virei para a frente, o indicador brincando com a manivela do vidro. E você, sonha com o quê? Perguntei para me distrair. Há anos que eu não sonho com nada. Nem com a sua mulher? As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las, e pela maneira como sua expressão se alterou, tornando-se fria e inexpressiva, eu devia ter dado ouvidos a Lorenzo e calado a boca. O Lorenzo me mencionou sem querer. Me apressei, retorcendo os dedos.
Desculpa, não quis me meter nos seus assuntos. Tudo o que ele fez foi me observar por um tempo, e havia tanta amargura em seu semblante que meu coração murchou. Pareceu que um século inteiro se passou antes de ele empregar sua atenção no trânsito. Só que, não exatamente. Era como se ele estivesse no modo automático, o que era bastante imprudente, já que ele dirigia pela cidade a 80 por hora. Presumi que ele também se deu conta disso, pois um instante depois ligou a seta e encostou o carro na vaga em frente a um comércio, fechado àquela hora da noite. Até que esse emprego durou bastante, pensei, encarando o para-brisa, onde era possível ver o reflexo de Gael e a fúria que estampava sua cara. Dessa vez, com toda certeza, ele ia me demitir. Eu não tinha a menor dúvida disso. E eu nem podia culpar a falta de sorte, só a minha curiosidade e estupidez. Prendi o fôlego enquanto ele organizava os pensamentos, para depois discorrer sobre como eu invadi sua privacidade e quanto isso era inaceitável e blá blá blá. Mas sabe o que eu vejo toda vez que admiro o meu reflexo, Brianna? Questionou, ainda encarando o para-brisa. Só uma casca vazia, como o esqueleto de uma árvore morta que há muito tempo perdeu a sua essência. Nada, além de pontas cortantes que se esfarelam com o vento. Somente pó. Por um instante, ele realmente pareceu morto e vazio. Sim, eu já tinha visto aquilo antes. Desconfiava de que tinha visto tudo em Gael, pois passava grande parte do meu dia o espiando e catalogando suas expressões, seus sorrisos. Havia uma profunda melancolia dentro dele, uma mágoa e um desespero que vez ou outra fervilhavam disfarçadas de indiferença. Mas não era só isso. Havia mais nele, muito mais, a começar pela minúscula centelha que sempre iluminava seu olhar cada vez que sorria. Não acredito nisso, falei baixinho. Parecendo tão confuso quanto surpreso, Gael se manteve calado. Não fez nenhum movimento além de inspirar e expirar. Entendi aquilo como um incentivo para prosseguir. Acho que você está perdido em algum lugar obscuro, Gael, mas não vazio. Não é o que eu vejo em você. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz pareceu instável. Eu sei como você se sente. Perder alguém é muito doloroso, mas a dádiva de estar vivo e poder continuar amando quem se foi devia contar para alguma coisa. Em uma batida de coração, seu rosto estava diante do meu, e tudo o que eu vi ali foi raiva. Dádiva! Cuspiu. É isso que você pensa? Dádiva? Pois eu vou te dizer o que estar vivo representa para mim, Brianna. É uma maldição. Esse é o meu inferno particular. Ousei não recuar, nem mesmo quando ele se aproximou mais, para que eu visse seus olhos sem vida, repletos de tensão e fúria. Um calafrio subiu pela minha coluna, conforme eu me dava conta de que Gael não estava bem. Nada bem. Ayla tinha razão, em parte pelo menos. Ele precisava de ajuda. E, meu Deus, como eu queria ajudá-lo! Só não sabia se seria capaz. O medo de fracassar não me impediria de tentar, porém. Pode parecer que a dor nunca vai embora. Tentei empregar em meu tom uma calma que eu não sentia. Mas o tempo ajuda a amenizar o sofrimento. Ok, aquelas não eram as palavras certas, já que só o enfureceram mais. O tempo! Ele riu. Um som triste e desesperado. O maldito tempo! Porque as pessoas acreditam que ele é bom? O tempo cura tudo. Só precisa de tempo para que tudo se acerte. Ele esfregou a testa, exaltado. Ao olhar para mim de novo, parecia mais vulnerável do que nunca. O tempo é um pesadelo que se repete dia após dia após dia. Ele não cura a ausência nem alivia a dor. Só faz com que, a cada vez que o sol se levanta, doa mais. Concluiu, a respiração entrecortada. Então recuou, batendo a cabeça no encosto, os olhos fechados com força. Inferno! Porque eu sou incapaz de mentir para você. Ele só me deixaria mais perplexa se dissesse que se transformava em um corvo albino nas noites de lua cheia. Não sei, murmurei atônita, mas fico feliz que seja assim. Não quero que você use máscaras comigo. Ele riu, aquele som vazio que me apertava a garganta. Como se isso fosse possível.
Virou o rosto e abriu a boca, pronto para continuar. No entanto, depois de me examinar por apenas um segundo, voltou a fechá-la, franzindo a testa. Mas tornou a abri-la para praguejar em irlandês, e assim, sem aviso, toda a sua raiva se foi. Me desculpe, Brianna. O doloroso abandono em sua voz eriçou todos os pelos do meu corpo. Naquele instante, parecia tão destruído que eu quis colocá-lo entre meus braços e nunca mais soltá-lo. Eu não tinha a intenção de assustar você, muito menos de te fazer chorar. Limpei as lágrimas que eu não havia percebido que caíam com as costas da mão. Não me assustou. Não? Ele perguntou amargurado. E você está chorando por quê? Acho que o nome é empatia. Tentei fazer daça. Depois que o papai morreu, foi como se o mundo tivesse explodido, e o que sobrou quando a poeira baixou foram só ruínas e lembranças de um tempo feliz. Foi difícil pra cacete seguir sem ele. E ainda é. Retorci os dedos, bastante inquieta sobre o olhar intenso de Gael. Mas sabe, eu preciso fazer isso, porque que outra opção eu tenho? Não estou dizendo que é fácil, porque não é, nem um pouco. Mas você tem que tentar. Eu prometo que vou estar com você sempre que precisar. Brianna sacudiu a cabeça. Até encontrar uma maneira de você se sentir confortável na própria pele de novo, me adiantei. Você tem que aprender a enxergar além da devastação. Talvez um profissional possa ajudar. Já pensou em procurar um terapeuta? Um terapeuta? Ele fez uma careta cheia de repugnância que quase me fez rir. Eu nunca entendi por que as pessoas sentem tanto constrangimento e aversão acerca das doenças psicológicas. Depressão, transtornos, estresse são doenças tão sérias quanto o cálculo renal, problema cardíaco, câncer. Todas elas podem matar, a seu modo. Então, qual é o grande problema? Por que se envergonhar de procurar um psicólogo ou um psiquiatra, mas não ao agendar uma consulta com um cardiologista? Se existe esperança de cura, de se livrar da dor, seja física ou mental, por que perder tempo com preconceitos sem fundamentos? Falar com alguém pode ajudar, continuei. O que você teria a perder se fosse uma sessão de terapia, além de meia hora da sua vida? Nada. E ainda correria o risco de, nessa meia horinha, descobrir um jeito de tornar o resto da sua vida não apenas suportável, mas desejável também. Deixando a cabeça pender no encosto do banco, ele escrutinou meu rosto. Já pensou em seguir a carreira de palestrante? Zombou. Eu sabia o que ele estava fazendo e dessa vez não me permitir distrair pelo seu sorriso ou suas brincadeiras. Não desista ainda, supliquei. É tarde para mim, Brianna. Ele abanou a cabeça. Estou cansado disso. Ele estava dizendo que... Ele queria dizer que tinha desistido de... Detive o pensamento no momento em que o vi se inclinar em minha direção, estendendo o braço para o porta-luvas. Santa Mãe de Deus, ele ia dar um fim a tudo ali mesmo, naquele instante. Eu nem pensei no que estava fazendo. Soltei o cinto e pulei sobre ele, empurrando-o para trás. Como não esperava o ataque, ele acabou preso entre mim e a porta do motorista, minhas mãos espalmadas em seu peito, meu joelho no vão entre o freio de mão e o câmbio, o outro esmagado contra o painel. Meus cabelos atacaram seu rosto. Eu não vou deixar você fazer isso, falei, sobre a cortina de fios acobreados. Sinto muito, Gael. A vida é sua, eu sei disso, mas não posso, não vou permitir. Ele ficou imóvel, o peito subindo e descendo com mais intensidade. Então enroscou a mão nas minhas madeixas e as ajeitou atrás da orelha, descortinando meu rosto para me observar de um jeito esquisito, como se do nada tivesse brotado um pé no meio da minha cara, um pé bem grande. Não vai me deixar pegar um lenço para você? Ele perguntou, lentamente. Pisquei algumas vezes atordoada. Um lenço? Era isso que você pretendia pegar no porta-luvas? Lenços? O que mais poderia ser, Brianna? Ah, meu Deus. Merda. Por quê? Por que eu tinha que fazer sempre a coisa errada? Examinando o meu rosto, agora roxo, Gael procurou a explicação que eu não consegui gaguejar. Então seus olhos se estreitaram com suspeita, e eu quase pude ouvir o clique das engrenagens de seu cérebro, assim que tudo se encaixou em sua cabeça.
A fúria turvou seu olhar. Mas que inferno, Brianna! Com facilidade, ele se soergueu nos cotovelos, a cara ficando a centímetros da minha. Você achou que eu tinha uma arma no porta-luvas e que iria usá-la? Com você por perto, perdeu o juízo? Eu não sei, você estava triste, acusei. Suicídio não é uma opção pra mim, cacete, cuspiu entre dentes. E como eu ia saber? Você falou que era tarde demais, que estava cansado, o que mais eu podia... Ai! Bati a cabeça no teto ao tentar sair de cima dele. Em um instante, ele me ajudava a sentar no banco do carona, os dedos imediatamente sondando meu crânio. Machucou? Sente alguma coisa? Tá tudo bem comigo. Tentei afastar suas mãos. Pode deixar. Eu teria tido mais sorte se tivesse falado com um câmbio. Ignorando-me, ele encaixou as mãos em meu pescoço, os polegares em meu queixo. Olhe para mim, me deixe ver os seus olhos. Com extremo cuidado, ele me fez erguer o rosto. Eu o atendi, e depois de me examinar por um longo instante, soltou uma lufada de ar, aliviado. Nossos olhares se atrelaram, sua respiração sapecou minha pele e eu tive que separar os lábios para conseguir fazer o ar entrar, pois senti como se uma corda invisível nos atasse e subitamente tivesse retesado, me atraindo para ele. A atmosfera dentro do carro se modificou, ficou mais densa à medida que seus polegares se moveram de leve, deslizando pela linha do meu maxilar, e aquelas sombras que ele alegara ser tudo o que tinha dentro de si recuaram. Em seu lugar, crepitou uma faísca, que logo se transformou em chama e, por fim, em brasas incandescentes. Quem é você? Murmurou com intensidade. Por que apareceu na minha vida agora? Eu estou me fazendo essa mesma pergunta desde que te encontrei. Sussurrei. Não me atrevi a mover um músculo, apenas inspirava e expirava, ciente de que as mãos dele estavam em meu rosto. Nossos olhares travados, que aquele laço entre nós se encurtou ainda mais, nos enredando um ao outro, até quase não haver espaço algum. No entanto, a mais profunda agitação tomou conta dele, sua expressão distorcida como se tivesse acabado de tomar um soco ou coisa assim. Gael recuou. Mas aquela ligação, a atmosfera densa, ainda pulsava violenta entre nós e não se desfez com o contato. Acho melhor você me levar para casa agora. Passei os braços ao redor do corpo para deter os arrepios. Depois de um instante de inquietação, Gael empurrou os cabelos para trás, como se isso ajudasse a clarear as ideias, e por fim deu a partida. Permanecemos calados durante o restante da viagem até pararmos em frente à pensão. Mas Gael manteve o motor ligado, pronto para escapulir tão logo eu saísse do veículo. Suspirei com desânimo, pegando minha bolsa no banco de trás. Era melhor acabar com aquilo de uma vez. Você vai me demitir, não é? Por que eu faria isso? Questionou espantado. Não acredito que você me perguntou isso, depois de tudo o que aconteceu hoje. Lutei para não revirar os olhos. Meu comentário quebrou um pouco da tensão e um dos cantos de sua boca se curvou para cima. Concordo que foi um dia bastante... Uma pausa. Eu sei o que você está procurando, gemi. É a expressão, pelo amor de Deus, alguém tira essa mulher de perto de mim. Todas as pessoas para quem eu já trabalhei usaram essa frase. O que antes era apenas uma promessa, agora se confirmou em um largo e belo sorriso. Eu acho que a palavra que eu procurava era incomum. Suas mãos deslizaram pelo volante. Não foi tão ruim assim. Ah, qual é? Só hoje eu deixei você pelado no escritório. Sem querer fiz o segurança pensar que estava me assediando. Te ameacei com uma régua. Tive um pequeno ataque na sua casa e outro ainda agora. E... pode ser... Mordi o lábio. Pode ser que eu tenha quebrado o bebedouro de novo. Outra daquelas suas gargalhadas explosivas fez o carro sacolejar levemente e meus lábios se esticarem. Eu gostava daquilo, de ouvir sua risada, de fazê-lo rir. Eu não conto para Guilhermina se você não contar, zombou, mas ficou muito sério instantes depois. E a resposta para sua pergunta insistente é não. Acredite ou não, você tem se mostrado uma boa assistente. Verdade? Arqueei as sobrancelhas. Pois é. Massageou a nuca com uma das mãos.
Eu também estava um pouco decepcionado. Fiquei esperando desastres todos esses dias, e tudo o que obtive de você foi paz e sossego. Pelo menos hoje eu pude ter um vislumbre da sua má sorte. Estalei a língua, desolada. Hoje não foi má sorte, só falta de bom senso. Mas não se preocupe, a minha má sorte vai dar as caras a qualquer momento, ela nunca fica longe muito tempo. Ele me abriu um sorriso que cataloguei como de fazer os joelhos tremerem. Vou esperar ansioso. Eu não queria me afastar dele, mas já havia me demorado demais. Então obriguei meus dedos a forçarem a maçaneta e abrir a porta. Boa noite, Gael. Boa noite, Brianna. De novo, ele fez meu nome soar como uma carícia, o que deixou meus joelhos já instáveis completamente bambos. Fui cambaleando pela calçada, até entrar em casa e fechar a porta. Não resisti a correr até a janela e afastei a cortina, espiando por uma frestinha. Ele ainda estava ali, observando a pensão. O que você está espiando aí? Dei um pulo, derrubando alguns livros que estavam sobre o aparador. Ai lá, que susto! O que você estava olhando? Esticou o pescoço e, por fim, viu o carro preto fazendo a conversão na rua. Ah, eu sabia que ver o pau do seu chefe ia te deixar ligadona nele. Bufei, indo para a sala de TV. Pela última vez, eu não vi o pau dele. Eu me virei para trás e pensei que fosse te encontrar toda chorosa. E eu estava mesmo, mas a dona Lola me fez companhia, me deixou brincar com as maquiagens dela, até me contou um monte de histórias engraçadas. De qualquer forma, eu preparei uma lista com todos os filmes, baseados nos livros do Nicholas Sparks que pude encontrar. Tá a fim de ver comigo? Joguei a bolsa sobre a mesinha e me larguei no sofá com tanta vontade que ele escorregou um pouquinho para trás. Nicholas Sparks? De coração partido, ai. Acho reconfortante saber que tem mais gente sofrendo por aí. Ela pegou o controle e lançou para mim, que eu não sou a única no planeta. Pensando em tudo o que havia acontecido naquele dia, acabei deixando escapar um ruidoso suspiro. Você não é Ayla. Não mesmo. Talvez meu tom a tenha alertado, ou talvez tenha sido minha expressão, mas o fato é que Ayla percebeu que alguma coisa estava errada e no instante seguinte se sentava do meu lado. O que aconteceu, Bri? Ela quis saber, preocupada. Algo realmente esquisito. Tive um daqueles sonhos, só que eu não estava dormindo. Deixa eu adivinhar. Ela franziu o nariz arrebitado. Você estava pegando o tal Lorcan e acabou pegando seu chefe. Não, nada assim. Eu sonhei que ele morria. Sussurrei, me abraçando para deter um tremor. Eu surtei, Ayla. Não tinha percebido como esses sonhos são importantes para mim. Eu não quero que ele morra. Ela me olhou, muito séria, o que era incomum dela. Bri, talvez isso tenha um significado também. Ele ergueu a mão, brincando com uma das minhas mechas. Eu consegui falar com o Tiago. Ele ligou para a doutora Edna e ela topou te ver. Nem vai cobrar nada. Quando? Amanhã de manhã. Eu vou com você. Ok. Então talvez a Edna pudesse me ajudar a entender melhor os sonhos. O que eu tinha a perder? Além disso, eu precisava falar com alguém. Naquele momento eu desejei despejar tudo o que acontecera mais cedo. Contar à minha irmã sobre o lance que eu sentira naquele carro com o Gael. Mas como poderia explicar qualquer coisa se nem eu mesma havia entendido direito? Acabei mantendo a boca fechada. Ayla correu até a cozinha para preparar a pipoca e eu tratei de ligar a TV e acessar a Netflix. Tive dificuldade para encontrar o filme que minha irmã havia sugerido. Talvez porque não conseguisse absorver o que passava na tela. Tudo o que eu via à minha frente eram os olhos pretos de Gael, consumindo os meus, enquanto ele segurava meu rosto com o mais delicado dos toques, no momento em que aquela estranha ligação se formara entre nós. Mesmo agora, longe dele, eu ainda sentia. Não tinha ideia do que aconteceria a partir de então, mas sabia que naquela noite algo entre mim e Gael havia mudado para sempre, irrevogavelmente.